Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Podeis sentar. Amém? Queridos, irmão Alex, eu vou contrariar o senhor só um segundinho, se o senhor me permite. O senhor disse para obedecer o pastor, mas para mim está difícil, irmão Alex. Ele agora não quer mais comer. Eu ando com ele o dia todo, aí ele não tem fome. Pelo contrário, eu tenho muita fome, porque eu tenho diabetes. Aí ele agora, ele não quer comer. De manhã ele não quer comer. Aí eu fico com fome, aí eu tenho que ir comer. Meu dia ele não quer comer. Como é que eu faço agora para obedecer ele, irmão Alex? Vamos repreender esse negócio. Vamos fazer que ele emagreça só no jejum. Amém, Maleca. Maleca é ligado. Ô, glória. Queridos, eu peço a todos que abram a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 8. Aleluias. Lucas capítulo 8, verso 40. Aleluias. Amém? Todos acharam? Amém. Lucas capítulo 8, verso 40, escrito está: E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governador da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todo o seu sustento com médico, e não pôde ser curada por ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você pôde observar desde o início do culto, desde a primeira oração, foi falo sobre cura. Foi falo para que o Senhor entre com providência na vida dos nossos irmãos. A missionária Josileide falou da cura que o Senhor dera a ela, louvado seja Deus. E observe, querido, todo culto é diferente um do outro. O culto de hoje o Senhor está entrando com providência na saúde. O culto de hoje o Senhor está sendo testificado na saúde. E falando de saúde, falando de fé, o Senhor nesta noite nos deu uma palavra atípica, a saber, duas palavras que se chocam. Jairo, através da cura na vida da sua filha, e a mulher do fluxo de sangue. Querido, nós acabamos de ler que a multidão estava esperando Jesus voltar. Voltar de onde, queridos? Jesus não está em Cafarnaum no momento. A multidão está aguardando Jesus voltar. Ou seja, Jesus em Cafarnaum, ele começa a falar da parábola do semeador. Então ele entra no barco, se afasta um pouco e ele começa a ensinar o povo de Cafarnaum. A multidão se reuniu, era muita gente, e ele se afasta um pouco da margem. E aí levou o dia todo, querido. E chegando à noite, a palavra vai dizer que Jesus ele deita e dorme sobre uma almofada. E os discípulos sabiam da ordenança de Jesus que era preciso passar para o outro lado. E quando ele se afasta e o barco já está um pouco longe, aí vem vento forte, vem tempestade, e nós conhecemos muito bem a palavra do Senhor, está lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, falando sobre a tempestade no mar. Nós conhecemos, e Jesus ali com os discípulos naquele barco, os discípulos testificaram o poder de Jesus Cristo, inclusive na natureza. Aleluia. Jesus ele repreende o vento, repreende o mar e continua a viagem, querido. Jesus agora está indo a caminho de Decápolis. Jesus está indo precisamente ali para Gadara, porque em Gadara tem um mistério para ser revelado naquele lugar. Observe que em Gadara tem um homem, e a Bíblia vai dizer que esse homem ele era possesso por uma legião de demônios.
E esse homem ali aterrorizava aquela cidade, amedrontava os moradores. Os homens mais fortes daquela cidade prenderam ele com corrente, os demônios quebraram corrente. E vocês observem que quando Jesus chega em Gadara, agora aquele homem vai até Jesus. Quando aquele homem reconhece Jesus, os demônios reconhecem Jesus, que está na vida daquele homem, eles vão até Jesus e perguntam a Jesus: Filho de Deus, o que nós temos contigo? Jesus agora, irmãos, ele não interroga aqueles demônios. Jesus, ele entra com providência para libertar aquele homem daquele mal. E ele olha e os demônios dizem: coloca nós naqueles porcos, não nos precipite do abismo. E Jesus agora faz com que aqueles demônios entrem naqueles porcos. Eu quero falar para vocês algo que me chamou a atenção sobre esta passagem, querido. Quando Jesus tira os demônios daquele homem, liberta aquele homem, os demônios agora entram nos porcos. E diz que aqueles homens que cuidavam dos porcos, que observaram, testificaram tudo aquilo, e viu que os porcos foram se precipitar do abismo, aqueles homens vão levar uma notícia à cidade. E quando eles chegam à cidade, eles não vão dizer, evangelista Valmir, Jesus libertou o homem dos demônios. Não, ele vai dizer: vem ver o que aquele homem fez. Ele fez com que os demônios obedecessem ele e matassem todos os porcos. Aleluia. Agora, quando o povo chega para Jesus, em vez de receber Jesus, em vez de fazer igual os samaritanos que disseram: fica conosco, e Jesus ficou ali 2 dias ensinando, fazendo sinais e maravilhas, eles fizeram com que Jesus fosse expulso daquela cidade. Enquanto aqueles não queriam Jesus ali, lá em Cafarnaum tinha uma multidão esperando Jesus, e o texto diz que se alegraram quando Jesus chegou. Aleluia. Aleluia. Agora Jesus chega em Cafarnaum, irmão Alex, e quando Jesus chega, a multidão recebe com alegria, porque quem chegou foi aquele que é o Filho de Deus, aquele que faz sinais e maravilhas, e quando Jesus chega, todos se alegram. E o que me preocupa é que eu não estou vendo muita gente alegre nesta noite. O irmão Alex fez uma colocação, o irmão Valmir fez outra colocação. Ei, aqui é a casa de Deus, nós devemos nos alegrar. Jesus nos trouxe para a paz, para a alegria, para a luz. Nós não temos motivo nenhum de estar triste, abatido e cabisbaixo, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Se você ainda não recebeu o que você espera, não se preocupe, é porque vai vir melhor do que você imagina. Porque a palavra do Senhor diz: muito mais do que pedimos ou imaginamos, Ele tem para nos dar, querido. Agora eu vou voltar para o texto. Nós lemos em Lucas 8:40. Quando Jesus chegou, a multidão recebeu alegre. Mas entre a multidão tinha um homem que não fazia parte da multidão. Tinha um homem que, quando ele saiu de casa, ele não saiu para ir para a igreja naquele dia, irmão Alex. Ele não foi para a sinagoga naquele dia. Naquele dia, segundo o natural das coisas, aquele homem deveria ir para buscar um médico. Sua filha está doente, sua filha está à morte. Mas ele não foi buscar um médico, o dinheiro compra. Ele não foi buscar a influência que ele tinha. Ele foi buscar o Senhor Jesus para que ele resolvesse o seu problema. Ali não é um servidor do Senhor. Ali não fazia parte do discípulo. Ali não era um homem que andava com o Senhor Jesus, mas foi alguém que reconheceu o poder de Deus na vida de Jesus Cristo. E aquele homem, ele foi buscar Jesus. Você sabe o que me chama a atenção nisso? Que aquele homem, com a importância, com a influência que ele tinha, a partir do momento que ele vai buscar o Senhor Jesus, ele quebra o sistema religioso. Porque ele fazia parte de um sistema que não aceitava o ministério do Senhor Jesus, de um sistema religioso que não reconhecia o Senhor Jesus. Mas aquele homem no interior, ele sabia que só Cristo poderia salvar a vida dele. Só Cristo poderia mudar a situação, o quadro da filha dele. E ele deixou para trás todo o seu prestígio, toda a sua influência. E se mais o sistema não quisesse ele sabia que Jesus queria. E ele foi e contou a Jesus aonde estava a sua dor.
Jesus, vamos comigo. Vamos na minha casa, a minha filha está doente de morte. Queridos, alguém que tinha dinheiro, recurso, não procurou o que tem na terra, procurou o que é do céu. Porque se ele que conhecia a palavra sabia que Jesus poderia fazer muito mais, nós que andamos com Cristo. Aleluia! E Jesus faz segundo a palavra daquele homem, e ele começa a andar, e com ele vem a multidão, vem os seus discípulos, mas no meio do caminho, irmão Alex, uma mulher se apresenta. Ela entra na história de uma forma especial. Vamos falar um pouco dessa mulher. Uma mulher que havia 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, uma hemorragia. Segundo o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 15, do 25 ao 27, onde fala especificamente dessa situação. Quando uma mulher está no seu período menstrual, ela tem que ficar isolada durante 7 dias. 7 dias sem ela frequentar igreja. Vamos trazer para o dia de hoje. Sem ela frequentar a igreja, sem ela ir para nenhum lugar público. Ela não poderia comer no mesmo prato de outra pessoa. Aliás, outra pessoa não poderia comer no mesmo prato dela. Não poderia tocar nas vestes dela. E se por acaso ela topasse em alguém, durante aquele dia essa pessoa não poderia ter contato com outra pessoa, porque essa pessoa estava impura. Eu vou resumir. Essa mulher está vivendo uma vida miserável durante 12 anos. Ela não frequenta a sinagoga, ela não pode frequentar a festa da sua família, ela não pode ter contato com o seu ninguém. Até dentro da sua casa ela tem suas limitações. As roupas que ela vestia ninguém poderia tocar, nos pratos, nos utensílios, aonde ela sentasse ninguém poderia sentar. Vocês estão imaginando como é difícil a vida dessa mulher? E essa mulher, irmãos, ela teve uma fé que, quando o texto diz que ela tocou nas vestes do seu Jesus, o seu Jesus sentiu que dele saiu o poder, vai além, querido. Ela foi por detrás, sem chamar a atenção de ninguém. Ela passa por um, passa por dois. E Pedro vai dizer que não foi uma multidão, foi multidões. Muita gente. Eu não vou dizer que foi toda a cidade, que eu não posso afirmar, mas foi muita gente. E ela venceu o preconceito religioso, ela venceu o tabu, porque está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2: o sol da justiça vem raiando e sobre ele vem a cura. Aleluias! E ela vai com toda a fé. Ela não quer tocar em Jesus, ela não quer que Jesus sinta que ela deixou ele impuro, mas ela toca nas vestes do seu Jesus. Ela diz: tão somente eu tocar, serei curado. Aleluia! Você imagine a fé daquela mulher, irmão Alex. Igreja do Senhor, ela agora invade o povo, ela vai, ela toca e ela para. Mas quando ela parou, Jesus também parou. E Jesus disse: alguém me tocou. Oh, aleluia! É incompreensível para todos os irmãos, inclusive para o presbítero Lucas, para Pedro. A multidão está apertando, oprimindo o Senhor Jesus. Tem gente de frente, gente de lado, a multidão está apertando. E Jesus disse: alguém me tocou. Pedro olha para o restante, ninguém sem entender, inclusive Jairo não entendeu aquele negócio. Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Querido, aleluia, igreja do Senhor. É impossível um crente, uma mulher, um homem de Deus vir para a igreja e não tocar no Senhor Jesus. É impossível você vir para aqui e sair como você entrou, queridos. É preciso você entender que você está no lugar do santo, do santo do santo. É na presença do Senhor, porque nós sabemos que em casa nós não conseguimos, no trabalho nós não conseguimos, mas é na igreja onde nós unimos em oração, em comunhão, buscando a presença do Senhor Jesus. Não permita que seja uma noite atípica, mas permita que seja uma noite especial na presença do Senhor Jesus. Só que com Jesus é diferente. Aquela mulher simplesmente queria curar, mas Jesus quis algo mais com aquela mulher. Jesus disse: alguém me tocou, se manifeste. Quem foi que me tocou? Aquela mulher não poderia mais esconder. Ela sentiu que ela foi curada, e ela sentiu que Jesus sabia que foi ela. E ela se apresenta: Senhor, sou eu. Eu te toquei
porque eu sei que se tocasse na orla da sua veste eu seria curado. Algo em mim sabia, se eu viesse para o culto nesta noite e buscasse o Senhor Jesus, eu recebia do Senhor. Algo dentro de mim me disse que independente de quem estivesse pregando ou louvando, eu sentiria a presença do Senhor. Qual é a sua certeza nesta noite? Aleluia! Qual é a sua certeza nesta noite? Porque a certeza daquela mulher foi que ela tocasse o Senhor Jesus, curaria ela. Aí Jesus para, a multidão observa que aquela mulher que estava marginalizada durante 12 anos, que nem a família poderia fazer nada por ela, nem os médicos, nem o recurso dela. E Marcos vai dizer mais, que além dela gastar o seu dinheiro, ela ia piorando. Uma pessoa que vai derramando o seu sangue continuamente, ela não tem uma saúde normal. Uma mulher sabe muito bem, quando ela passa do tempo, ela se sente mais fraca, ela se sente com força. Imagina uma pessoa com 12 anos sofrendo disso. Aí Jesus olha para ela e diz bem assim: filha, você não entendeu? É a primeira vez que Jesus chama uma mulher de filha. Filha, Jesus não só deu a ela saúde, mas deu dignidade, deu um nome, deu identidade e disse: a partir de agora, vai em paz. Você sabe o que Jesus quis dizer mais? E nem precisa passar 7 dias, porque você está curada, liberta, livre, e agora você vai viver uma novidade de vida. Por onde você passar, não vão dizer é aquela mulher do fluxo de sangue, vão dizer é a filha de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. O crente tem que ter a mesma certeza, irmão. Dificuldade nós vamos ter na igreja, fora da igreja, mas a nossa identidade é que somos filhos de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Mas agora tem uma situação. Jairo está ali. Jairo observa. Jairo é homem de carne e osso. A sua filha está morrendo. E ele está por dentro, apertando e olhando. Vai logo, termina logo, minha filha está morrendo. Jairo olha aquilo. Mas a pior notícia da vida de Jairo não é que a sua filha está doente, é que chegou pessoas da casa de Jairo e disse: Jairo, não incomode mais o médico, a sua filha morreu. Oh, aleluia. Acabou. A sua causa da justiça, o juiz já decretou indeferido. Oh, aleluia. O resultado dos exames já saiu, o médico disse que é irreversível. Oh, aleluia. Agora não tem mais jeito, já pediram a chave da casa. Oh, aleluia. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não tema, simplesmente creia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A mulher foi embora curada, transformada, com a nova identidade. Mas Jesus continua indo para a casa de Jairo. E Jairo vai agora com o coração alegre. Eu vi o que ele fez. Eu sei quem é aquela mulher. Eu sou da sinagoga, já me disseram sobre ela. Ela não poderia frequentar a sinagoga. Eu sei quem é ela. E ele fez na vida dela, vai fazer na vida da minha filha. Oh, aleluia. E eles seguem para a casa de Jairo. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, oh, aleluia, Jesus fala algo que incomodou a todos. Ela não morreu, só está dormindo. Você não entendeu. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu recebi a carta do juiz, não é o fim. Eu recebi o diagnóstico médico, não é o fim. O que para o homem é um ponto final, para Deus é simplesmente uma vírgula, e Ele ainda vai continuar escrevendo a sua história. E aquele que tem promessa do Senhor não para, não desiste, continua. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. E não
fora do controle do Senhor, aleluia. E as pessoas começaram a rir agora. Nós vimos que ela morreu, tocamos, ela morreu. E Jesus disse: vocês não têm fé, sai. Oh, aleluia. Vocês não podem participar desse negócio, sai. Entra João, Pedro, Tiago, os pais, fecha a porta, aleluia. Só é preciso estar, irmãos, na sua vida, sabendo da sua vida, quem pode fazer algo por você. Entenda uma coisa, você tem maturidade suficiente para saber quem vai fazer diferença na sua vida e quem não vai fazer diferença na sua vida. Tem pessoas que só precisam saber o que está acontecendo com você, mas não é para lhe ajudar, é para limitar a sua vida. É para condicionar a sua vida. Tem pessoas que têm o prazer de saber que você está passando pelo momento difícil, para que ela se sinta melhor. E eu não estou falando de lá fora. Aleluia. Tem crente aqui, irmãos? Aleluia. Jesus entra, olha para a menina e diz: Talita cumi. Eu vou traduzir: menina, levanta-te. E a menina levantou. E Jesus disse: ela não só levantou não, ela agora precisa comer alimento, que já voltou tudo ao normal na sua casa, Jairo. Aleluia. Jairo, naquele momento, ele queria uma cura, mas Jesus ressuscitou. Você não entendeu? Ia ser um negócio desse tamanho, mas Jesus tem algo maior, porque a glória de Deus é maior, porque onde Jesus está as coisas são diferentes, querido. Você serve um Deus que você ainda não tem compreensão, o poder desse Deus, e Ele ainda diz na sua palavra: meu povo erra por não conhecer a Escritura e nem... Oh, aleluia. Louvado seja Deus. E nesta noite, queridos, eu tenho uma palavra para a sua vida. Aquilo que parecia impossível, a partir desse momento se tornará possível. A causa que na sua mente não poderia acontecer, é porque vai acontecer. É porque muitas das vezes não depende de você, de Deus. Você sabe o que aconteceu lá no mar, na tempestade? Eu vou lhe explicar. Pedro era pescador, Pedro estava no controle daquele barco. Pedro já passou por alguma situação e ele bateu no peito e disse: vamos conseguir. É por aqui. Aí vem uma onda forte, é por aqui. É por aqui. Mas Pedro entendeu que ele mesmo sabendo pescar, mesmo conhecendo de barco, tem momentos que só Jesus pode fazer. Talvez você esteja dizendo: esse negócio eu entendo, é na minha área. Mas Jesus é o único que pode fazer o impossível. Aquilo que você pode, irmão, não lhe deixaria você como está agora. Então você entenda que tem coisas que só Deus pode fazer. Nesta noite você saia com a certeza que aquele que pode mudar a situação de uma mulher que com 12 anos, padecendo, gastando com os melhores médicos, não pôde fazer, Jesus fez. E aquele que foi buscar simplesmente uma cura, Jesus ressuscitou a sua vida. Se Jesus fez na vida de Jairo, na vida da mulher de fluxo de sangue, por que é que Ele não vai fazer na sua vida, querido? E eu profetizo que você vai vir aqui na frente contar o quão grande é o Senhor Jesus na sua vida. Quem pode testificar que o Senhor é maravilhoso e vai fazer tudo e muito mais? Aleluia. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu agradeço a Deus, irmãos, por ter um coração alegre de estar falando quão maravilhoso é esse Deus. E eu sei que nada é impossível para o Senhor, porque aqui está alguém que já esteve acamado, com suas forças limitadas, sem poder andar, diagnosticado com hérnia de disco. E o meu médico especialista diz: você não pode caminhar. E eu disse: doutor, eu vim foi de moto. Aleluia. Você na hérnia de disco está piorando. E hoje eu louvo a Deus que eu já tenho, meu irmão, 2 anos trabalhando interrupto,
porque eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, e quem me curou foi o Senhor Jesus. Aleluia! E eu agradeço a minha oportunidade, querido. O meu eu e o meu orgulho descer com